URIs e URLs, mais uma novidade do PHP 8.5. Conheça mais sobre essas novas classes e como que elas podem ajudar você. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo mais uma aula aí, mais um vídeo aí falando sobre o PHP 8.5, novidade que foi recém-lançado. Hoje eu quero mostrar para vocês aí as novas classes aí que o PHP trouxe, né, a URI e o URL e como que elas podem ajudar aí a gente no nosso desenvolvimento. Então, se você não assistiu ainda, né, nos vídeos que eu falo aí sobre o PHP 8.5 e como instalar o PHP 8.5, recomendo que você assista aí para você poder ter ele instalado na sua máquina ou então já poder começar a utilizar ele no seu projeto. E se estiver gostando dos vídeos, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue a gente nas redes sociais, @ClasseFinal, e vamos lá para o VS Code para eu poder te mostrar. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu VS Code aberto e eu tenho aqui no meu VS Code uma URL, tá? Isso daqui é uma URL que eu peguei aqui, né, do site do PHP. Então, basicamente, eu tenho aqui o HTTPS, eu tenho aqui o PHPNet, eu tenho aqui dois pontos à porta, né? Ou seja, ele estaria se conectando, por exemplo, na porta 80 ou na porta 443, né, que seria a porta HTTPS, enfim. Eu tenho aqui o path, eu tenho aqui um query parameter, eu tenho aqui a hash, né, que é aquele indicador ali de fragmento, né, ou seja, em qual local da tela, qual é o elemento da tela, né? A gente usa isso daqui para fazer navegação dentro da própria página, né? Então eu quero ter um botão que quando eu clico ele vai lá para o começo da página, ele vai lá para o final da página, ele vai lá para um determinado local específico. A gente utiliza aqui, né, esse joguinho da velha com um nome, ou seja, um fragmento, né? Então isso aqui a gente utiliza na web. E hoje a gente vai ver como que isso daqui era aí com a versão até então a versão 8.4 do PHP e agora com as novas classes aí que o PHP 8.5 trouxe para a gente, tá? Então eu tenho aqui a minha URL e como que a gente faria, né, para pegar as partes aqui dessa URL, né? Eu quero quebrar isso daqui em partes. Então a gente utilizava uma função do PHP chamada parse URL, onde eu vou passar aqui a URL, certo? E eu vou dar um var dump aqui nessa minha variável data. Então, se eu rodar aqui meu código, eu vou ver que o PHP ele separou para mim aqui, ó. Ele disse que o esquema, né, é o HTTPS, ele tem aqui o host, que é o PHP, ele tem aqui a porta, que é 443, ele tem aqui o path, que é esse caminho, ele tem aqui o query parameter, que é esse trecho, e ele tem aqui o fragmento, que é esse final aqui. Então, até aqui a gente fazia isso daqui no PHP, né, até o PHP 8.4. O problema disso daqui é que aqui o PHP não está de fato aplicando nenhuma validação, ou seja, ele não está garantindo que isso daqui funcione, né? Então, se eu tirar, por exemplo, aqui, né, esse traço, ele continua entendendo, ó. Então, ele não está de fato validando, né, que isso daqui é uma URL válida. E aí o PHP agora 8.5 ele trouxe duas novas classes que permitem fazer essas validações. Quais classes são elas? Nós temos a classe URI e nós temos a classe URL, tá? Diferença de URI e para URL é toda URL ela é uma URI, né? Mas nem toda URI é uma URL. Então, eu posso ter, né, aí um endereço, por exemplo, que ele é uma URI, mas ele não é uma URL. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, né, vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ele é uma, né, uma URN, né, ou seja, ele pode ser considerado como uma URI, então ele diz aonde que está, né, ele identifica aqui no caso uma marcação de uma URFC, né, então quando a gente fala de URL, o URL é um endereço da web, né, então a gente tem o URL é o que? Ela diz onde que está, né, ou seja, essa informação que eu estou vindo aqui, onde que está, então ela está dentro desse site aqui. Dentro desse site aqui, ela está dentro desse caminho. E dentro desse caminho, para poder acessar esse caminho que está nesse site, eu utilizo o HTTPS. Ou seja, eu estou dizendo como que eu faço para chegar até nesse item. Aqui não. Aqui eu tenho uma RFC dizendo, olha, é o seguinte, a RFC
que diz como que tem que ser as URLs e como tem que ser as URIs é essa 3986. Mas em nenhum momento está dizendo aonde isso daqui está salvo, e em nenhum momento está dizendo onde isso daqui está localizado, né? Onde que isso daqui está armazenado e nem como que eu faço para chegar lá. Então, como que eu faço para chegar a isso daqui? Não diz. Ele simplesmente fala, olha, ele é uma RFC 3986 que está dentro desse IETF. E onde que está isso aqui? Não faz a menor ideia. E como que eu faço para chegar lá? Também não faço a menor ideia. Então, isso daqui é uma URN, né? É uma source aí que indica um local aí, né, de alguma coisa, mas ele não diz exatamente como você faz para acessar. Então, basicamente existem esses dois tipos, né? Então, uma URL, ela é uma URI, né? Ou seja, ela diz aqui onde está, como que está e como eu faço para acessar, mas nem todas URIs são URLs. Então, o PHP ele trouxe ali duas novas classes para a gente poder trabalhar. Então, para a gente poder entender isso daqui, né, como que isso daqui vai ser bacana trabalhar com essas novas classes, então eu vou pegar aqui, né, e vou começar a utilizar essas novas classes. Então, para usar a nova classe, eu vou colocar aqui um new, e eu posso usar tanto o RI, que ele está dentro de URI barra RFC 3986, ou eu posso utilizar o URL, que está em URI barra watchwg. Tá? Eu vou deixar isso daqui, a documentação dessas novas implementações para vocês. Existem alguns detalhes técnicos, né? Existem algumas diferenças técnicas em quais tipos de validações são feitas numa URL, quais tipos de validações são feitas numa URI, porque cada uma delas ela segue exatamente aí um padrão, né? Então aqui no caso eu vou usar a URI porque ela está direto baseada na RFC, né? Que é vamos dizer assim, é o documento oficial que descreve como que tem que ser uma URI, mas os exemplos que eu vou dar aqui com URI também valem para URL. Então, se você estiver trabalhando com URL, tudo que eu vou mostrar aqui vai funcionar também para você e você vai ter as mesmas opções. Aqui eu vou usar só o URI para ficar aqui de acordo com a RFC, mas saiba que você pode usar tanto uma quanto a outra, tá? A menos que você esteja realmente, de fato, criando alguma coisa que não seja uma URL, né? Então, eu estou criando aqui, eu tô passando aqui para o meu PHP alguma coisa que eu tenho certeza que não é uma URL, ou seja, não é um endereço de internet. Então, se você sabe que não é um endereço de internet, ou necessariamente um site, né? Então, você vai colocar o URI. Agora, se você tem certeza que aquilo que você está passando para o seu PHP é uma URL, você pode utilizar diretamente o URL, porque ele vai fazer as validações baseadas em uma URL, ou seja, em algo que o browser, aí o seu browser, ele consiga interpretar da forma correta. No meu caso aqui, como eu não estou trabalhando com browser, eu não estou mostrando nada em tela, eu vou utilizar o URI, tá? Então, eu tenho aqui o meu URI, certo? Eu vou dar aqui um vardamp nessa minha variável. Eu vou até colocar aqui o nome dela de URI também, certo? Então, deixa eu rodar aqui o URI. Aqui é new URI. Então, para você poder usar, né, o URI, você vai ter que dar um use URI barra RFC 3986 barra URI. Ou seja, você vai ter que dar esse use aqui, esse import aqui para fazer funcionar. Então, se eu rodar aqui, veja que ele vai me dar um resultado aqui muito parecido com o que eu tinha antes, né? Então, ele tem aqui o esquema, ele tem aqui o host, ele tem aqui o path, ele tem o query, tem o fragment. Então, até aqui, beleza. Então, a diferença aqui é que aqui o PHP está validando, né, aqui a minha URL. Então, se isso daqui não fosse válida, ele não deixaria. E aqui é onde entra, por exemplo, uma das diferenças que eu comentei, né? Se eu vier aqui e trocar isso daqui por qualquer texto, ali está como URI. Reparem que se eu deixar ela como URI, ele entende isso daqui como uma URI. Ele fala, olha, isso aqui eu consigo jogar esse pedaço aqui, qualquer coisa, eu consigo jogar isso daqui dentro do path. Para ele entendeu que isso daqui é o path. Ou seja, quando eu coloco o URI, não necessariamente eu preciso ter um link, né? Então, veja que aqui não tenho nem nada nem próximo de um link. Mas ele consegue entender por quê? Porque para uma URI, né, isso daqui faria sentido, porque uma URI, como eu disse, ela indica
um endereço de alguma coisa, mas ela não diz que é o endereço da internet. Então, uma URI, teoricamente, é como se fosse o endereço da sua casa. Ela não necessariamente diz o que é, como faz para chegar lá. Ela simplesmente fala, olha, esse é o endereço. Então, uma URI, aqui ela pode ser, né, receber qualquer item, basicamente, né? E o PHP ele vai tentar parsear de acordo com as regras que ele tem lá internamente. É claro que se você tiver coisas aqui que ele considere como inapropriadas, ele fala assim, olha, nenhuma URI tem esses caracteres especiais, certo? O que vai acontecer? Ele vai dar uma exceção aqui, ó. Ele vai dizer, olha, que ela é mal formada. Então, quando você usa o RI, né, ele ignora, ele não vai verificar se é uma URL de fato da internet. Ele vai fazer uma verificação se ele consegue transformar aquilo numa URI, e uma URI pode ser qualquer coisa, desde que não tenha alguns determinados caracteres e tudo mais. Então, existe uma regra que diz quais itens podem ter numa URI. Então, reparem que aqui, mesmo isso daqui não sendo uma URL válida, ele deixou passar. Agora, se eu trocar aqui para URL, então a gente já vai começar a ver uma diferença aqui, ó. E eu tentar rodar, ele vai dizer, olha, essa URL aqui, ela é mal formada. Por quê? Porque uma URL de internet, ela tem que dizer como faz para chegar lá. Ela tem que ter o que a gente chama de esquema, né? O HTTP, o HTTPS, enfim. Ela tem que dizer ali exatamente como faz para acessar aquele recurso. Então, essa daqui já é uma diferença aí, né? Entre você utilizar uma URI e uma URL. Então, vou voltar aqui o meu endereço que eu tinha colocado anteriormente. Então, eu tenho aqui a minha URI, né? Vou voltar aqui para a URI, como eu disse que ia usar, certo? E agora, com esse URI, a gente pode pegar partes aqui desse nosso link aqui, utilizando funções. Então, diferente de antes, que quando eu rodava lá o parse URL, eu recebia um array, né, de dados para poder acessar. Agora, eu posso vir aqui e posso utilizar funções específicas para pegar partes específicas. Então, por exemplo, eu quero fragment, que é o que eu tenho aqui no meu top. Então, eu vou rodar aqui, ó. Reparem que ele retornou para mim o top. Ele tem aqui, por exemplo, o get fragment. E ele tem o raw fragment. E qual a diferença entre as funções que tem a palavrinha raw e as palavrinhas que não tem a palavrinha raw? As funções que tem a palavrinha raw significa que é do jeito que ele leu, ele vai me devolver. Aquelas que não tem a palavra raw, o PHP ele pode ter feito algum processo de modificação, ou seja, ele fez alguma alteração, ele fez ali alguma padronização, alguma conversão, e ele está me retornando esse valor. Então, um exemplo. Vou colocar aqui HTTPS em maiúsculo. Se eu colocar aqui o get schema e rodar, ele vai me dizer que o esquema é HTTPS, certo? Se eu colocar aqui o get raw schema e eu rodar, ele vai me dizer que é o HTTPS. Mas a diferença entre os dois é, quando eu coloco raw schema, ele não transformou isso daqui em minúsculo. Ele me deu do jeito que veio. Então, do jeito que estava aqui, ele retornou para mim. Quando eu coloco o get schema, o que o PHP fez? Ele converteu, ele tratou, ele pegou essa string, ele modificou, tratou, fez tudo o que ele precisava fazer com ela e me devolveu ela pronta, normalizada. Ou seja, quando você quiser os dados brutos, crus, sem o PHP tocar em nada, ou seja, o PHP só dividiu e vai te devolver aquilo que ele dividiu, você pode usar o raw, né? Todas elas que tiver get, raw, qualquer coisa, ela vai te dar o dado bruto. Quando você quiser o dado tratado, você não usa essas funções que tem raw, tá? Então, eu posso vir aqui e dar um get host. Então, o get host, ele vai me devolver aqui, ó, o host, que é o PHP net. Eu posso vir aqui e dar um get path, certo? E se eu der um get path, ele vai me devolver aqui, ó, o path, ou seja, dentro do site aqui do PHP, qual é o caminho que ele está, certo? Eu posso vir aqui e dar um get port. Então, aqui eu tenho a porta 80. Então, eu vou colocar aqui, ele me retornou aqui porta 80. Eu posso vir aqui e dar um get query.
e ele vai me retornar aqui, ó, os query parameters. Então, ele vai me retornar aqui somente esse trechinho, certo? Então, essa daqui são os principais itens. Além disso, eu tenho aqui, por exemplo, um get host, ou get, na verdade, username. O get username, nesse caso aqui, é nulo. Por quê? Porque aqui eu não tenho nenhum usuário aqui. Mas vou dar um exemplo. Uma URL, por exemplo, que tivesse usuário. Então, tivesse aqui user, arroba, phpnet, 2.80. Então, se eu rodar aqui, ó, veja que username é isso daqui, ó. Então, quando você coloca lá um arroba em alguma URL, esse arroba ele é entendido como se fosse aí o seu usuário, né? Ou seja, o meu usuário dentro desse site. Da mesma forma, eu tenho um get password, que no meu caso aqui eu não tenho password, tá vazio. Mas se eu quisesse colocar um password, eu colocaria assim, 2 pontos, e aqui eu colocaria minha senha. Então, desse jeito, ele entende que isso daqui é o usuário, isso daqui é a senha, e que esse é o usuário de dentro aqui do site do PHPnet. Então, vou rodar aqui, ó. Reparem que agora eu tenho aqui o meu password 123. Se eu colocar aqui o get username, certo? Ele vai me dar somente aqui o usuário. E se eu colocar get userinfo, ele vai me dar aqui o usuário e a minha senha, certo? Então, o PHP ele quebrou, dividiu bonitinho, e aí ele te joga dentro de cada uma dessas funções aqui para você poder pegar aí os dados de forma separada, tá legal? Então, basicamente isso. Além disso, o que mais que essa nova extensão do PHP ela trouxe para a gente, né? O que essa nova classe trouxe para a gente? Então, vamos imaginar que eu tenha uma URL aqui, google.com, certo? Isso aqui é uma URL válida. E aí eu quero modificar essa URL, eu quero modificar uma parte dessa URL. Essa classe URI, ela trouxe funções que eu posso fazer para modificar. Então aqui, por exemplo, vou criar aqui o URL2 e eu vou dizer que eu quero a URI, só que eu quero com a porta 4000, por exemplo. O que ele vai me retornar aqui? URL2 get port, certo? Deixa eu só colocar o ponto e vírgula aqui. Então, vou rodar aqui. O que ele fez? Ele criou uma cópia aqui dessa URI e modificou a porta. Então, por que eu coloquei aqui, né? Criei uma nova variável, porque essas funções aqui do PHP, se você olhar lá na documentação, está dizendo o seguinte, olha, ela não modifica a original, tá? Ela não modifica a original. O que ela faz é, ela te devolve uma cópia com essa configuração. Então, quando eu dei aqui o if port, se eu vier aqui no meu URI original, reparem que ele não tem porta, porque aqui eu não especifiquei porta, mas eu, por exemplo, posso colocar aqui, sei lá, 80, por exemplo, ó. Então ele tem a porta 80. Reparem que mesmo que eu mudei aqui, ó, para a porta 4000, ele continua com a porta 80. Ou seja, todas as funções aqui que tiver o if, qualquer coisa, ou seja, você pode mudar o fragmento, você pode mudar o host, você pode mudar o path, você pode mudar a porta, você pode mudar o query, você pode mudar o esquema, você pode mudar o user info, qualquer um desses daqui que você fizer, tá? Qualquer um desses que você fizer, automaticamente eles vão te devolver uma cópia alterada daquele item, ou seja, ele não vai modificar o item original, ele vai te criar uma cópia e aí com essa cópia você pode fazer o que você quiser, ou seja, eu vim aqui e coloquei assim, ó, o if port, eu falei, olha, faz para mim uma cópia dessa URI, porém com uma porta diferente, tá? Isso significa, né, então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, o if fragment top 2, por exemplo, e eu vier aqui, ó, então vou rodar aqui, ó, a porta, deixa eu só mudar aqui para o meu URL2, então a porta 4000, se eu colocar aqui o get fragment, então vamos ver aqui, ó, tá aqui o meu top 2,
Ou seja, eu posso usar dessa forma aqui e modificar a minha URL. Então, é uma forma de você fazer uma URL a partir de uma que já existe. Então, eu tenho aqui uma URL existente e com essa URL existente, eu quero fazer modificações. Eu quero dizer o seguinte, olha, eu quero essa URL existente aqui de cima, com a porta 4000, com o fragmento top 2, com o host, por exemplo, microsoft.com, certo? Que mais eu quero aqui, ó? Eu quero colocar aqui, ó, com o esquema, eu quero HTTPS, certo? Então, dessa forma, se eu vier aqui, eu der um get schema, certo? Eu vou ver aqui, ó, que o esquema é HTTPS, apesar do original ser HTTP. Se eu der aqui, ó, um get host, certo? Ele vai dizer aqui, ó, que é microsoft.com, sendo que o original era Google. Mas se eu vier aqui no objeto original e usar, ele ainda vai estar como google.com. Ou seja, todas essas funções WIF, elas são o que a gente chama de imutáveis. Ou seja, elas, ao invés de modificar o objeto original, elas te retornam uma cópia desse objeto com a alteração que você pediu. Tá legal? Então, isso daqui é bem bacana também. O que mais que eu posso ter aqui? Eu posso ter, além disso, eu tenho uma nova funcionalidade que é para comparar se duas URLs são iguais. Então, eu posso vir aqui, ó, URI, eu vou colocar aqui, por exemplo, equals, e vou ver se ela é igual ao URI2, certo? Nesse caso, ambas são idênticas, tem que dar verdadeiro aqui, tá? E o que que diferencia, né, aqui o equals? O que que é esse segundo parâmetro aqui? Então, imagina que aqui eu tenha um fragmento. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, top. Esse tem, esse não tem. Se eu comparar, eles continuam sendo iguais. Por quê? Porque o padrão aqui do equals, se você olhar aqui, ó, é excluir o fragmento. Ou seja, por padrão, toda vez que você der um equals, ele vai ignorar o do hashtag aqui da sua URL. E por que que ele vai ignorar aqui a sua hashtag? Como eu disse, a hashtag ela é na mesma página, né? Então, na verdade, quando você coloca aqui o hashtag, você simplesmente está criando um link, né? Então, por exemplo, tem um menu aqui em cima, aí você fala assim, eu quero ir para a área de... Vou dizer, exemplo, eu vou pegar aqui o próprio site do PHP 8.5 aqui, ó. Então, reparem, quando eu clico no novidades, ó, ele desceu para features, certo? Tá vendo? Então, o que que acontece? Teoricamente, eu ainda estou na mesma página. Eu simplesmente disse que eu quero ir para um local da página diferente. É dentro ainda da mesma página. Então, apesar de tudo, a minha URL não mudou. Ainda é o mesmo URL, eu ainda estou no mesmo site. Porém, quando eu clico, ó, tá vendo? Ele está simplesmente rolando a página. Ó. Então, ele está indo para uma parte específica do meu site. Eu vou clicar aqui no botão subir, ó. Ele subiu, voltou aqui para o começo, certo? Então, o que que acontece? Quando a gente trabalha aqui com os hashes, basicamente, nós estamos dizendo, olha, dentro da mesma página, vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro, etc. Então, esse é o padrão aí do PHP de cara, né? Logo de início. Então, o início dele é, olha, ignora aqui o fragmento. Mesmo que aqui tivesse um outro fragmento, ó, então, por exemplo, aqui eu tenho o top 2, ele ainda vai considerar que isso daqui é igual. Por quê? Porque eu estou dizendo para ele, olha, ignora para mim os fragmentos. Então, tudo que for parte do fragmento, ele vai pular. Agora, se eu não quiser que ele ignore, eu vou utilizar esse URI Comparison Mode, que eu vou importar aqui, ó, de URI e URI Comparison Mode. 2 pontos, isso daqui é um enum, sair do PHP, e eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero que você inclua o fragmento aí na sua função e verifique agora se eles são iguais. Então, aqui no caso, eu tenho top 2 e top aqui são diferentes, porque eles têm fragmentos aqui diferentes, inclusive. Né? Se eu colocar aqui ó, os dois com o mesmo fragmento, eles são iguais. Se eu deixar um com fragmento e outro sem fragmento, eles continuarão sendo diferentes. Por quê? Porque agora o fragmento também faz parte aí da verificação.
tá? Então, basicamente, isso daqui muda a forma com que você vai comparar aí. Mas, geralmente, o padrão é a gente costuma excluir o fragmento, porque às vezes não faz muito sentido, né? Você tem uma URL ali da mesma página, não faz muito sentido você ficar comparando entre, sei lá, a parte de cima e a parte de baixo. Ainda é a mesma tela, né? Mas saiba que você pode estar utilizando, tá legal? Então essas daqui são as novas classes aí do PHP, bem úteis aí, elas vão ajudar bastante, né? Principalmente aí para quem trabalha aí com sistemas aí que você precisa receber a URL do usuário, você precisa validar se aquela URL é uma URL válida e tudo mais. Então agora com esses novos recursos, né, o RI e principalmente, né, o URL aqui, no caso, né, você vai conseguir comparar aí. Então, se você faz ali o seu sistema, ele recebe uma string lá do usuário e você precisa validar se essa string realmente é uma URL válida, né? Ou seja, ela de fato é uma URL. Então, o que que você pode fazer? Você pode usar direto agora a classe URL e ela vai fazer essas verificações, essas validações, todos esses tratamentos para você, porque é uma questão muito chata. Às vezes o pessoal costuma, quando o pessoal precisa validar o URL, o pessoal costuma só trabalhar com regex, né, expressões regulares, mas expressões regulares não cobrem todos os cenários, né? Então, a documentação lá da RFC, que define o que é uma URL, é bem longa, né? Então, não é tão simples assim. Então, o bom é que o PHP já está vindo com isso daqui nativo, né, para a gente agora poder validar. E, inclusive, ele já está vindo com isso daqui orientado a objetos, né? Então, diferente aí das versões mais antigas do PHP, onde tudo eram funções e tudo retornava em arrays com as informações dentro. O PHP agora está começando a dar bastante ênfase justamente nos objetos. Então a tendência é que daqui para frente as novas coisas que o PHP for incrementando, todas elas estejam dentro de objetos. E aí você vai ter funções dentro desses objetos específicos para você trabalhar, ao invés de só trabalhar com os dados brutos, tá legal? Então, se gostou do vídeo, deixa seu curtir, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, @ClasseFinal, e até o próximo vídeo.